Ahn, Este aqui é o livro que chegou hoje no correio, é em inglês, como vocês podem ver. O título, mais ou menos traduzindo, significa será que algum dia vou ser o suficiente? Será que algum dia eu vou ser boa para alguma coisa? O nome da autora é Caril McBride, ela é PhD em alguma coisa. E eu não sei se esse livro está traduzido em português, eu recebi hoje. E eu quero fazer um seriado sobre filhas de mães narcisistas. Eu sou neta de uma mãe narcisista e eu sei de primeira mão, eu sei de primeira e meia mão, porque minha mãe é claro que sabe de primeira mão, o quanto que esse tipo de influência, como é horrível esse tipo de influência na filha de uma mãe narcisista. Eu vou ler para vocês vou tentar traduzir rapidamente o que diz atrás do livro. Se você lê inglês, não aquela leitura, se você já viveu no país, né, se você tem algum conhecimento de inglês, lê este livro, porque vai ser de uma ajuda imensa. Eu só nas primeiras páginas eu já estava falando comigo, meu Deus, esse livro era o que eu precisava para obter algumas respostas, né? Então, aqui atrás, a Publishers Weekly fez a revisão desse livro e disse que passos específicos para um restabelecimento, para a melhoria das filhas de qualquer idade. Isso são para filhas de qualquer idade. Se você está assistindo esse vídeo e você tem 5 anos de idade, se você está assistindo esse vídeo e você tem 50 anos de idade, ou 90 ou 100, esse livro é para você. Claro que é para filhas, né? Isso aqui é mais focalizado em filhas. Mas se você for homem, a interação entre mães narcisistas, entre filhas e entre filhos, pela minha observação pessoal, é consideravelmente diferente. É como a distância entre o Brasil e a China e a distância entre o Brasil e Miami. É um translado de culturas e normas e legislações sem precedência e inventados. Eu não sei o racional de uma mãe narcisista, porque eu não sou mãe eu mesma, então eu não tive a oportunidade ainda na minha vida de lidar com situações para escolher que tipo de mãe que eu vou ser ou qual que vai ser o meu relacionamento entre eu e os meus filhos. Então eu não entendo o racional das mães narcisistas ainda. Eu não li o livro, mas pelo que eu li, foi tanta coisa em comum com a minha avó que eu não tive como só deixar esse livro do lado da minha cama no quarto. Eu tenho que dividir isso com o mundo, porque eu sei que especialmente no Brasil, não especialmente ao redor do mundo, mas no Brasil esse tipo de literatura e o tipo de televisão que passa no Brasil e literatura, as coisas boas demoram para surgir, demoram para vir à superfície. E bundinha, carnaval e futebol fica muito mais à frente. Então eu quero aproveitar esse canal do YouTube para tentar informar do que eu sei, o que eu dividi, o que eu aprendi na minha vida. Eu não moro no Brasil, não é que eu seja não é que eu saiba nem um pouco nem mais, mas eu quero dividir com vocês o que eu aprendi. E se for de alguma coisa boa na sua vida, legal. Se não for, para de assistir, vai assistir outra coisa. O meu intuito é de dividir. Então, continuando com a revisão do Publishers Weekly, então, passos específicos em direção ao melhoramento, a melhoria das filhas de qualquer idade, conforme elas grieve,
conforme elas choram. Grief é quando a gente perde uma pessoa, aquele sentimento de perda, de funeral. Então, aquela perda de amor e suporte que elas nunca receberam. Este livro termina com uma esperança, uma nota esperançosa e pragmática. Então, eu ainda não li o final, então eu não sei qual que é a nota esperançosa e prática e pragmática. Uma revisão do Liberal Journal, que é provocativo, um guia de como parar, de como dar um para no abuso insíduo. Insíduo é uma coisa que a gente não consegue ver. Então, é uma coisa que está na área e a gente não consegue ver. Então, por exemplo, o oxigênio aqui, eu consigo sentir, eu consigo respirar, eu consigo perceber que está aqui ao meu redor, porque as plantas estão vivas, mas é insíduo, eu não consigo ver o oxigênio. Então, essa forma de abuso insíduo que eles falam, um abuso transparente, um abuso que não dá para ver, um abuso mental e o neglect, negligência, e a negligência. Esse é o primeiro livro para filhas. Isso aqui é uma outra nota. O primeiro livro para filhas que sofreram de abuso de mães que são selfish, egoístas e envolvidas em si mesmas. O livro, será que algum dia você... Essa é a minha própria tradução, tá, gente? Eu tô fazendo aqui na hora. Então, o livro, será que algum dia eu vou ser boa para alguma coisa? Prover uma assistência de expert, que você precisa em ordem de ultrapassar a história debilitante e reclamar a sua vida. Reclamar no sentido de não reclamar assim, de ir lá no Procon reclamar de uma coisa, mas reclamar no sentido de a sua vida é sua, então pega de volta para você. Pega, arranca a sua vida das mãos das outras pessoas, porque a sua vida é sua. A terapeuta especializada em saúde da mulher e baseada em centenas de entrevistas com filhas que sofreram, ela escreveu esse livro baseado nessa experiência. A doutora Caril McBride ajuda você a reconhecer os efeitos enormes de abuso emocional e cria um programa individualizado para se você se proteger, resolver e completar o seu melhoramento e completar a sua melhoria. As mães narcisistas ensinam às suas filhas que amor não é incondicional. Que amor só pode ser dado quando elas se comportam de acordo com as expectativas e os desejos maternos. Os adultos, como adultos, estas meninas, estas filhas, têm dificuldades em ultrapassar os sentimentos de inadequação, de se sentir inadequada, de disappointment, disappointment é uma palavra que a gente usa quando é para expressar que eu tô disappointed, que eu não consegui aquele trabalho, então eu tô triste, né, não gostei dessa, né, é um sentimento ruim, é uma coisa assim que expressa
que pena que eu não peguei, que eu não encontrei trabalho, ou que meu amigo me deixou na mão, alguma coisa assim. Vazio emocional e tristeza. Essas filhas também podem ter um medo de abandonamento que, consequentemente, coloca elas, que, consequentemente, lida elas para relações românticas que não são saudáveis. Eu estou lendo devagar e olhando para o infinito, porque eu estou traduzindo do inglês para português da melhor maneira possível. E, como vocês podem estar percebendo, eu não estou bem de saúde, então é difícil. Uma tendência, assim como uma tendência ao perfeccionismo e um próprio se autocriticar severamente ou cometer sabotagens a si mesmo e frustrações e criar frustrações para si mesmo. A doutora McBride, que é a autora do livro, criou um programa que é passo a passo, vai ajudar você, número 1, a reconhecer a sua própria experiência com mães narcisistas e os efeitos em todos os aspectos da sua vida. Número 2, descobrir como que você internalizou verbalmente, internalizou mensagens verbais e não verbais da sua mãe e como que isso foi traduzido em alcançar mais e se cometer essa sabotagem a si mesmo. Então, se auto-prejudicar, né? Número 3, construir e personalizar um programa para tomar controle da sua vida e aumentar o seu senso de ser própria, estabelecer como é que é, boundaries, estabelecer cercas, como é que a gente diz quando tem que colocar barreiras? Esqueci. Estabelecer o seu campo, estabelecer a sua área, estabelecer os seus parâmetros, tipo, essa é a minha casa, por exemplo, aqui é meu apartamento. Eu estabeleço que só entra no meu apartamento quem eu dou autorização. Então, é estabelecer demarcações, com a sua mãe, e que sejam saudáveis, e quebrar essa ligação de abuso, quebrar essa rotina de abuso. E nunca é tarde. Essa que é a mensagem que eu quero colocar para vocês. Nunca é tarde de quebrar um abuso. Eu já tive em relação abusiva, fisicamente e emocionalmente, e eu quebrei. Eu finalmente quebrei. Demorou, mas eu quebrei. Então, por favor, e eu sei que essas coisas esse abuso emocional, especialmente vindo de uma pessoa que deveria proteger você, porque tipo a pessoa nominada por Deus a dizer, você vai tomar conta da minha filha. Então essa pessoa de repente se torna a pessoa que mais prejudica, a pessoa que mais causa abuso, que mais causa dor àquela filha. Então é uma coisa, é uma coisa que a gente não espera, que não é de acordo com o amor. Então, eu quero muito que essa mensagem seja passada, porque eu sei que a minha mãe não é a única pessoa nesse mundo. Eu sei que esse livro em inglês indica que o Brasil não é o único país que tem mães narcisistas,
que é uma coisa que tem que ser falada mais liberalmente e que tem que ser falada com mais honestidade. Desliga o Faustão ou faça com que a Rede Globo completamente retire aquele programa que não endobrece nenhuma alma brasileira ou estrangeira, com exceção de alguns órgãos genitais masculinos que não tem mais nada o que fazer ao invés de ficar bêbado em frente da TV e assistindo garotinha dançando e rebolando. Eu vou ler agora dentro do livro. Eu sei que esse vídeo vai ser longo e eu sei que as pessoas que vão assistir esse vídeo vão assistir porque estão interessadas. E eu vou ficar lendo capítulo por capítulo, página por página, nem que demore 10 anos para eu ler todo o livro e traduzir em português para vocês. Mas eu acho que isso carrega muita mensagem que vai poder ajudar. Então, primeira página aqui. Praise for will ever be good enough. Então, isso são elogios de pessoas que leram o livro e organizações ao livro. Será que algum dia eu vou ser boa para alguma coisa? E esse é o meu próprio título traduzido. Não sei se é o título oficial, se esse livro é traduzido ou não. É um livro que é bom, é lível, é provocativo, recomendado para psicologia, para coleções de psicologia e saúde mental. E este livro pode ser útil para se autoajudar e se auto-encorajar, para você tomar mais coragem. Eu acabei de notar que eu tô sem maquiagem, tô descabelada. Mas é que eu tô tão emocionada por causa desse livro, só tinha que vir aqui na telinha. Oh, vai dar botinho. Isso é um guia para parar as formas de abuso mental e negleto que são invisíveis, que não são visíveis, né? Isso é do Library Journal. O elogio da Publishers Weekly foi que a McBride, a autora, apresentou passos específicos para filhas que estão se recuperando, para filhas de qualquer idade que estão se recuperando da tristeza de não ter recebido amor e suporte. A autora oferece dicas de parenting, dicas de maternidade, dicas de como ser mãe, assim como advice, assim como sugestões, dicas, conselho de como manter relações amorosas e saudáveis e amizades. Quando eu li isso, eu notei que o que eu notei observando a mãe narcisista com a filha é que ela, assim como o marido que abusa emocionalmente a esposa, ela excluiu, ela montou ao decorrer dos anos, a mãe narcisista construiu um forte tão grande ao redor da filha e ela excluiu, e não foi um forte para proteger a filha de qualquer maneira, foi um forte para controlar a filha e para excluir aquela filha de influências, seja de amigos, seja de amores, e para qualquer tentativa que a filha tomasse para ter amigos e para ter um amor na vida, isso viria com severas consequências da mãe em criticando os relacionamentos
pessoais que a filha criou fora do forte, porque a mãe narcisista quer tomar controle daquela criança, do que ela faz, do que ela vê, das informações que ela recebe, ela quer instigar medo naquela pessoa e quer instigar controle. Então, porque se aquela criança não fizer do jeito que ela quer, daí a mãe fica braba, daí ela fica braba e a filha começa a se autopunir, porque a mãe já desde pequenininha, já desde quando ela estava criando, a criança já estava instigando: se você não fizer do jeito que eu quero, se você não fizer o que eu quero, aí é como uma rainha: se você não fizer do que eu quero, eu não te dou amor, o amor e suporte. Então, quando eu li essa sentença de que esse livro vai ajudar, que o autor vai ajudar vai dar conselhos e dicas de como manter relacionamentos pessoais e amizades. Filhas de mãe narcisistas podem não ter nenhum amigo, porque a mãe narcisista tomou controle durante a vida daquela criança, para que ninguém dissesse, para que aquela criança nunca tivesse alguém que pudesse dizer: olha, eu acho que não tá, essa sua mãe não tá tomando muito controle. Então, e assim que tivesse alguma pessoa vocalizando isso, aí aquela mãe, a mãe narcisista, tem a fúria contra aquela pessoa. E uma fúria que eu acho que deve se sentir, eu acho que a mãe narcisista é tão perdida no próprio mundo dela que ela nem faz ideia do quanto de controle, o quanto de dor e sufocamento que ela provém, que ela instiga na criança e em todas as pessoas que amam aquela criança. Eu estou falando da criança como uma filha. Eu não estou falando da criança como um filho, porque, pela minha própria observação, filho de mãe narcisista, os 4 filhos de mãe narcisistas receberam muito amor daquela mãe. Ainda recebem muito amor daquela mãe. Amor, e é perceptível, mas a mãe narcisista nunca vai dizer, ela sempre vai dizer: eu amo todos iguais. Mas para qualquer pessoa que tá fora daquela panelinha, é perceptível a diferença entre um amor e outro. E isso daí é para a psicologia de cada mãe narcisista, por que ela se comporta daquela maneira. Então, quando eu li essas linhas, eu tive um alívio de que o que eu estava observando não era ficção. Finalmente, só nessa primeira página que eu encontrei respostas para situações na vida que eu mesma pude observar bem de perto. E às vezes com frequência receber o ódio da mãe narcisista porque ela deve se sentir com perda do controle da filha, com perda de controle de que ela não vai ter aquela filha para controlar e para demandar dela 24 horas por dia, que vão ter outras pessoas trazendo outras ideias e respostas para a vida daquela filha. Então, continuando, e a minha opinião do lado, façam a sua própria opinião. Essa é a maneira com que eu vivo a vida e eu só vou querer que vocês vivam a vida dessa maneira. A minha opinião é para eu ter. Uma bibliografia excelente que circunventa. Desculpe se o meu português está muito ruim, porque faz muito tempo que eu não vou para aí. Que circunventa, ou que circula, um livro revelador, que termina com uma nota pragmática e cheia de esperança. Um elogio da Christiane
Christiane Northrup, MD, autora de Mother's Daughter Wisdom, The Wisdom of Menopause and do Women's Bodies, Women's Wisdom. Então ela escreve um monte de livro para mulheres, de menopausa, de beleza, do corpo e de a sabedoria das mulheres. O livro, será que algum dia eu vou ser boa para alguma coisa, que é a minha própria tradução, ilumina um ferimento sem nome, mas muito comum. Um ferimento para resultados, um ferimento que se resulta, um ferimento que se resulta em ter crescido com uma mãe narcisista. Neste livro que te envolve, que é tão engaging, que te envolve tanto, a Carrie McBride, a autora, te fornece um método claro, honesto e efetivo de como curar este ferimento. Peraí que a minha senha saiu. De como curar este ferimento e viver a vida completamente e com alegria. Viver a vida com felicidade. Isso é uma coisa que eu tô pra ver. É interessante. As mães narcisistas. Esse aqui é um elogio da Nanette Gartrow, MD, autora de My Answer is No, If That's Okay With You. How Women Can Say No and Still Feel Good About It. Então a Gertrude é a autora do livro A Minha Resposta é Não, e se está bem com você, e como mulheres podem dizer não e ainda se sentirem boas em relação a isso. Então, mães narcisistas estão sempre lá quando elas precisam de você. Elas esperam, é mais do que esperança, é uma expectativa. Elas têm expectativa de serem o centro da atenção. E elas podem ser cruéis se elas não são dadas o que elas querem. Aprendendo como colocar muradas, barreiras, aonde que é o seu território, de como demarcar o seu território, com as mães narcisistas, é uma tarefa complexa. Complex challenge. A doutora McBride, a autora do livro, oferece um método passo a passo de como entender narcisismo, delimitar, marcar limites no abuso e se melhorar em relação a quebra, o abuso psicológico, e se melhorar em relação às danificações psicológicas. Este livro é um must read, então must read é você tem que ler, para todas as mulheres vivendo na sombra de uma mãe dominante e self-focused, dominante e narcisista, né? Uma mãe self-focused é quando a gente só tá olhando só pra gente. Então, uma mãe dominante, egoísta, concentrada em si mesma. Gente, já são
30 minutos, eu vou terminar esse vídeo aqui, mas eu comprei o meu livro na Amazon, foi baratíssimo, é paperback, que eles chamam paperback, é quando o livro não tem a capa dura, que capa dura é chamado hardcover, baratíssimo. Se vocês leem inglês e vocês acham que esse livro pode ser de alguma ajuda para vocês, são nas primeiras páginas, e até lendo, assim, que de vez quando eu recebi eu tava assim, oh, o que é isso, né? Tipo, eu tava lendo só parágrafos, assim, maravilhoso, só em meia hora de leitura. Então, eu espero que isso ajude vocês. E se não ajudar vocês, e você achar que este vídeo pode ajudar, ou que este livro pode ajudar outras pessoas, compre o livro, dê para alguém, ou tanto brasileiro ou inglês, qualquer pessoa que fale inglês, que entenda, que consiga ler inglês. E se você souber que esse livro é traduzido em português, por favor, coloque o link ali. Eu vou fazer minha própria pesquisa, porque eu definitivamente quero dar isso de presente para uma pessoa muito especial na minha vida. Beijinho, fiquem com Deus. Essas são as minhas pinturas. E se vocês estiverem interessados em qualquer das minhas pinturas, só me mandem uma mensagem. Tchau, tchau!